O som que sai daqui não é apenas música, é o eco de um oceano sendo limpo. O álbum Moon Music, da banda Coldplay, foi concebido a partir de resíduos, não como uma metáfora sobre a qualidade da música, mas de forma literal. Fragmentos de plástico, coletados em rios e no oceano, foram transformados em sua matéria-prima. O resultado é o primeiro disco do mundo prensado a partir de plástico reciclado, recuperado na costa da Guatemala. A partir daqui, um novo ciclo de renascimento tem início. Missões de limpeza em alto mar levam os detritos para usinas de reciclagem costeiras. Nesses locais, o material é cuidadosamente limpo, separado e, por fim, transformado em recursos úteis novamente. A cada ano, mais de 20 milhões de toneladas de resíduos são arrastados para o mar. Desse volume, quase 80% é plástico, um material tão resistente que pode sobreviver por séculos sob a água. Esses fragmentos se acumulam para formar imensas ilhas de lixo flutuante. Ao mesmo tempo, eles infiltram a cadeia alimentar, afetando mais de 700 espécies marinhas e, por fim, chegando até os seres humanos. Contudo, se for devidamente coletado e processado, grande parte desse lixo oceânico pode renascer como matéria-prima de grande valor. Isso inclui desde plásticos reciclados e fibras sintéticas para uma indústria têxtil, até metais recuperados dos destroços. Este reaproveitamento não apenas economiza milhares de quilowatts-hora de eletricidade, mas também reduz milhões de toneladas de emissões de CO2. Mais importante, ele estabelece as bases para uma economia oceânica circular, onde tudo o que um dia foi descartado pode retornar para servir a um novo propósito. O que um dia foi descartado no mar retorna em busca de um novo propósito. A jornada de reciclagem dos resíduos oceânicos começa com a coleta, e para reunir volumes tão massivos de detritos em um ambiente hostil como o mar aberto, é preciso empregar sistemas tecnológicos especializados. Em grandes zonas de acúmulo, como o Giro do Pacífico Norte ou o Golfo da Tailândia, embarcações de limpeza dedicadas são a principal força de ação. 2 braços mecânicos hidráulicos se projetam das laterais de cada navio, varrendo a superfície da água em um movimento de leque para capturar os detritos flutuantes. Desde garrafas plásticas e sacolas de nylon até redes de pesca abandonadas, o lixo é guiado para canais flutuantes conectados à embarcação. De lá, é transferido para esteiras de aço inoxidável no convés, onde o material é afunilado para grandes compartimentos de armazenamento. Uma única missão de limpeza pode durar de 8 a 10 horas, coletando de 5 a 10 toneladas de resíduos mistos. Enquanto parte dos detritos flutua para o oceano aberto, uma porção significativa fica presa em rios, reservatórios e canais, onde forma camadas espessas que bloqueiam o fluxo da água. Nessas áreas, são utilizados equipamentos mecânicos compactos, mais comumente escavadeiras com garras bivalves, montadas em caminhões basculantes. Cada garra de aço, pesando quase 1.000 libras, consegue alcançar o fundo da água e retirar uma mistura de resíduos, como garrafas, sacos plásticos, galhos e até pneus velhos. A cada operação, a garra pode içar entre 500 e 1.000 libras de lixo. Graças à força mecânica, uma única equipe consegue limpar uma seção de rio com centenas de metros de comprimento em apenas algumas horas, um trabalho cerca de 10 vezes mais rápido que o esforço manual. No entanto, em muitas áreas costeiras, a coleta ainda depende de pescadores locais e voluntários. Sob o sol forte, eles usam pequenas redes e ganchos a partir de seus barcos. Cada pessoa consegue recuperar apenas algumas centenas de libras de resíduos por dia, mas seu trabalho representa o indispensável primeiro passo no ciclo de reciclagem do oceano. Uma vez finalizada a fase de coleta, os resíduos são transportados para o porto por barcos coletores de lixo, embarcações especializadas, projetadas especificamente para recolher detritos flutuantes. Um pequeno barco coletor, com cerca de 25 a 30 pés de comprimento, pode reunir aproximadamente 5 toneladas de resíduos durante um turno de 8 horas. Quando cheio, sua esteira hidráulica na proa se eleva e descarrega todo o lixo na área de recebimento em terra. A partir daqui, o processo inicial de triagem começa oficialmente.
A mistura recém-descarregada contém uma vasta gama de materiais: plástico, metal, madeira, algas marinhas e lodo orgânico. Os trabalhadores realizam uma verificação rápida para remover objetos grandes ou perigosos, como redes de aço, boias de sinalização e pneus. O lixo restante é então colocado em uma esteira de alimentação, que o transporta para a seção de peneiramento. Dentro da área de triagem, uma peneira rotativa separa os resíduos por tamanho. Areia, lama, conchas e pequenos detritos caem através da malha, enquanto garrafas e embalagens permanecem. A fração restante, composta principalmente de plástico e nylon, é enviada para uma esteira de triagem manual. Ali, os trabalhadores separam cada grupo de material, preparando-o para a próxima etapa do processo de reciclagem. Arrancado do oceano, um resíduo teimoso agora enfrenta o primeiro desafio de sua nova vida. Após a triagem inicial, o metal, o vidro e a madeira são desviados para seus próprios processos de tratamento. Enquanto isso, o plástico, o material mais resistente e, ao mesmo tempo, mais problemático do planeta, permanece pronto para começar sua jornada de renascimento. A porção reciclável dos resíduos, composta principalmente por plástico, nylon e latas de metal, é então transferida para a seção de lavagem. Esta etapa é fundamental, pois os dejetos marinhos permanecem longos períodos imersos em água salgada, acumulando uma crosta de algas, óleo e micro-organismos. Dentro da área de tratamento, os resíduos entram em um tanque de lavagem mecânica, onde eixos rotativos com pás geram um movimento turbulento para remover os resíduos da superfície e eliminar os contaminantes. A água de lavagem contém detergentes suaves e uma solução que neutraliza o sal, removendo cloretos e óleo. Algumas instalações utilizam água quente, entre 160 e 180 graus Fahrenheit, para aumentar a eficiência da esterilização. O processo dura de 15 a 30 minutos, dependendo do nível de contaminação do material. Em seguida, os materiais limpos passam por um lavador de tambor rotativo, que borrifa jatos de água de alta pressão para remover areia e algas mais resistentes. A partir daqui, um tanque de flutuação e decantação separa os plásticos por densidade. O PET afunda, enquanto o HDPE e o PP flutuam, garantindo uma classificação precisa antes da reciclagem. Finalmente, os resíduos lavados seguem para um secador centrífugo para remover a umidade residual, seguido por uma secagem com ar quente a cerca de 170 graus Fahrenheit. As instalações contam com sistemas de desodorização por ozônio para tratar as emissões de vapor e eliminar odores orgânicos e bactérias. Do caos de resíduos plásticos coletados, a ordem precisa começar a surgir. Assim que os dejetos são reunidos na instalação, a primeira etapa na linha de reciclagem é a pré-seleção, separando os plásticos por tipo e tamanho em preparação para um processamento mais profundo. Embora existam 7 tipos de plástico de uso comum no mundo, o PET e o HDPE são os dois mais eficientemente recicláveis. Por isso, todo o sistema se concentra em isolar esses dois materiais, enquanto remove os que são incompatíveis. O fluxo de plástico misturado entra em um grande tambor de aço rotativo. À medida que o tambor gira, pequenos orifícios permitem que poeira, areia e fragmentos menores caiam, enquanto as garrafas maiores continuam avançando. Este passo realiza uma separação inicial por tamanho e evita obstruções nas fases seguintes. Em seguida, os resíduos passam por uma esteira de triagem manual, onde operadores removem itens indesejados, como latas de metal, nylon e papelão. Simultaneamente, um separador automático de tampas e rótulos usa a força de um vórtice de ar para desprender componentes plásticos diferentes. Sensores magnéticos fazem uma varredura contínua, ejetando quaisquer fragmentos de metal ou grampos remanescentes. Após esta fase de filtragem mecânica, o material que resta consiste principalmente em garrafas PET limpas e uniformes, agora prontas para o processo de moagem que virá a seguir. Uma montanha de garrafas prestes a ser reduzida a fragmentos em questão de segundos.
Os corpos das garrafas plásticas são alimentados em um granulador de alta velocidade. Lá dentro, centenas de lâminas de liga metálica giram a milhares de rotações por minuto, triturando as garrafas em pequenos fragmentos conhecidos como flocos. A cada hora, uma única máquina pode processar entre 2.000 e 3.000 libras de plástico, transformando um volume imenso de garrafas em um fluxo contínuo de material uniforme em minutos. Os flocos, medindo apenas algumas polegadas de diâmetro, são pequenos o suficiente para passar pelos próximos sistemas de tratamento térmico sem causar obstruções. Este processo de moagem não apenas reduz o volume, mas também melhora a eficiência energética nas etapas subsequentes. Uma vez que o plástico é finalmente triturado, ele derrete mais rápido dentro da máquina de extrusão, economizando até 40% de eletricidade em comparação com o derretimento de blocos de plástico sólido. Ele também serve como a primeira etapa de controle de tamanho, garantindo que o material seja uniforme antes de entrar na próxima fase de triagem de precisão. O olho humano já não é suficiente. A separação agora desce a um nível quase invisível. Em escala microscópica, câmeras ópticas assumem o controle. Sensores de alta velocidade varrem cada floco individualmente, analisando sua cor, transparência e textura de superfície em meros milésimos de segundo. Se o sistema identifica um floco de PET transparente, um floco de PET verde, um pedaço de HDPE branco ou um material estranho como madeira ou vidro, um jato de ar comprimido precisamente direcionado o ejeta do fluxo principal. Uma única máquina pode processar mais de 1.000 fragmentos por segundo, alcançando uma taxa de precisão acima de 95%. Cada pulso de ar atua em apenas um fragmento, que pesa menos de 1 milésimo de onça, sem perturbar o material ao redor. O resultado é um fluxo de flocos de plástico puros e homogêneos, perfeitamente separados em grupos distintos. Essa matéria-prima forma a base para a etapa de pelletização que se segue. De fragmentos sólidos a um fluxo líquido e purificado. A transformação final do plástico está prestes a acontecer. Os flocos de plástico qualificados são alimentados em uma enorme máquina de extrusão. Sob uma temperatura de aproximadamente 520 graus Fahrenheit, o plástico derrete e percorre um parafuso giratório gigante. A pressão crescente força o fluxo derretido através de um filtro de metal ultrafino, que retém quaisquer impurezas remanescentes. O plástico derretido e purificado é então empurrado através de um pelletizador subaquático, onde é instantaneamente cortado em milhões de pequenas partículas conhecidas como pellets. Um sistema de resfriamento de água em circuito fechado solidifica os pellets imediatamente, garantindo um tamanho uniforme e um acabamento de superfície liso. Estes pellets são agora matéria-prima de grau industrial, prontos para serem usados na fabricação de embalagens, fibras sintéticas ou até mesmo soprados em garrafas totalmente novas, completando o ciclo de resíduo a recurso. O material renasceu como matéria-prima. Agora ele precisa ganhar sua primeira forma funcional. A partir dos pellets de plástico PET reciclado, a fábrica inicia a fase de moldagem das pré-formas. Esta é a criação da forma semi-acabada, que mais tarde se tornará uma garrafa completa. O material é inspecionado quanto à qualidade e, em seguida, alimentado em uma máquina de moldagem por injeção, aquecida a cerca de 480 graus Fahrenheit. O plástico maleável flui para um molde de aço, formando um tubo de paredes espessas, com um gargalo rosqueado já no formato da tampa. Cada pré-forma é construída para suportar tanto calor quanto pressão, garantindo estabilidade durante o transporte e o posterior processo de reaquecimento para a moldagem por sopro. Seu tamanho compacto permite armazenamento e logística eficientes. Muitas fábricas se especializam apenas na produção de pré-formas, enviando-as para instalações de engarrafamento perto dos mercados consumidores, onde são reaquecidas e sopradas para se tornarem garrafas acabadas. Um sopro de ar, uma expansão precisa. Um pequeno tubo se tornará uma garrafa em um piscar de olhos. Na etapa seguinte,
As pré-formas são aquecidas até atingirem um estado macio e flexível, e então são alimentadas em uma máquina de moldagem por sopro e estiramento. Ar comprimido em alta pressão é injetado através do gargalo, expandindo o plástico maleável e pressionando-o firmemente contra as paredes internas de um molde de metal com o formato da garrafa desejada. Uma pré-forma medindo cerca de 4 a 5 polegadas de altura se expande para quase 4 a 5 vezes seu tamanho original após a moldagem por sopro. Cada linha de produção automatizada pode fabricar milhares de garrafas em segundos, com uma margem de erro próxima de zero. Sensores a laser inspecionam continuamente a espessura da parede, a circularidade e a transparência para garantir uma qualidade consistente. Além das formas padrão, o sistema pode personalizar a capacidade, as curvas do corpo e o posicionamento do rótulo, de acordo com os requisitos de design de cada marca. Após esta etapa, uma garrafa PET totalmente formada está completa, pronta para resfriamento, fechamento e embalagem. Quente e vulnerável, a forma recém-nascida precisa ser congelada no tempo. Ao sair do molde, o corpo da garrafa permanece em alta temperatura e se deforma com facilidade. Por isso, a linha de produção transfere imediatamente as garrafas através de uma câmara de resfriamento rápido, usando ar frio ou água circulante. Este processo dura apenas alguns segundos, mas é o suficiente para estabilizar a estrutura e preservar a forma. Algumas fábricas modernas recuperam o calor liberado pelas garrafas para reaquecer a água de resfriamento, reduzindo significativamente o consumo de energia. Uma vez que o plástico endurece completamente, a garrafa atinge a resistência mecânica necessária para suportar a pressão durante o enchimento e o transporte. A taxa de resfriamento é calculada com precisão para equilibrar a velocidade de produção, mantendo a claridade e a rigidez ideais da garrafa. Cada garrafa é um produto finalizado, mas a jornada só termina quando ela passa pelo teste definitivo. Antes de deixar a fábrica, cada unidade deve passar por uma rigorosa inspeção de qualidade. Sensores ópticos, câmeras e sistemas de medição de pressão detectam até os menores defeitos, desde rachaduras e bolhas de ar até desvios dimensionais. Algumas amostras são retiradas para testes mecânicos, como tensão, compressão e impacto, para garantir a durabilidade estrutural. Para garrafas destinadas ao uso alimentar, análises químicas adicionais verificam se não restam resíduos tóxicos. Somente após atender a todos os critérios, as garrafas são agrupadas, empilhadas em paletes e embaladas com filme termo-encolhível para proteção. Robôs de paletização automáticos organizam milhares de unidades com precisão milimétrica, rotulando cada lote com um código de rastreabilidade único. Do armazém central, os produtos são transportados para fábricas de bebidas, supermercados ou pontos de venda, completando a jornada de renascimento do plástico reciclado. Cada nova garrafa produzida não é apenas um item de consumo, mas o resultado de uma cadeia tecnológica circular, onde o lixo se transforma em um recurso reutilizável para o mundo moderno. Fragmentos sem vida, à deriva no mar, ganham uma segunda chance em terra. A partir desses pedaços de plástico que flutuam pelo oceano, a humanidade concebeu um ciclo de vida inteiramente novo, no qual o resíduo é recuperado e purificado. Ele renasce e retorna ao mundo como um objeto útil. Cada garrafa de água, cada fibra, cada item plástico em nosso cotidiano pode, um dia, ter sido parte do mar. A reciclagem transcende a mera tecnologia. Ela se torna um testemunho da nossa capacidade de converter o que foi descartado em um símbolo de responsabilidade e criatividade. O oceano ainda aguarda para reaver seu azul original. E essa jornada de restauração começa em terra, com a transformação do que um dia foi lixo.